Pai do Senhor, queridos, estamos juntos mais uma vez para nos aprofundar na palavra de Deus. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Você pode nos acompanhar também nas outras parábolas, nos outros episódios que já colocamos aqui, e você pode estar junto conosco. Seria bom se você se inscrevesse no nosso canal e clicasse no sininho para que você pudesse receber as notificações de cada ministração que fazemos. Você é bem-vindo a esse estudo e a essa busca do conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a parábola do filho pródigo. Mas para estudar essa parábola, nós temos que observar o contexto do capítulo 15 de Lucas. Por quê? Porque começa lá no versículo 1 dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, ou seja, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então você percebe o ambiente. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está trazendo a palavra de vida, a palavra de perdão, a palavra de restauração. E aqueles que precisavam dessa palavra se aproximavam de Jesus, pecadores e publicanos. Os publicanos eram tidos como ladrões, porque eles eram os representantes do governo romano e eles tinham a responsabilidade de cobrar impostos. E eles não só cobravam o imposto devido, como também eles espoliavam, roubavam, eles abusavam das pessoas, eles eram mal vistos. A Bíblia apresenta no Novo Testamento vários publicanos, um deles é Zaqueu, que sobe escondido lá na árvore para ver Jesus passar. Outro era o próprio Mateus, que era um publicano, né? Dos discípulos de Jesus. E aqui fala que os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Mas de longe, os fariseus ficavam olhando e criticavam Jesus. Quem é esse que recebe os pecadores, que come com pecadores? Quem é esse? Porque eles não estavam olhando para a necessidade das pessoas. Eles não estavam olhando para os pecadores que vinham buscar Jesus. Eles estavam olhando para o pecado, eram legalistas. Eles eram aqueles que não tinham misericórdia, não tinham perdão, não tinham amor pelos pecadores. E dentro desse contexto, Jesus fala a parábola do filho pródigo, onde tem três personagens: um pai e dois filhos. O filho mais velho, que receberia a primogenitura, e o filho mais novo, que não teria direito da primogenitura. Mas ele chega para o seu pai e diz: pai, eu quero a minha herança. Presta atenção, o pai não precisaria entregar nada para o seu filho. O herdeiro só tem direito de receber a sua herança na morte do pai. E ele diz assim: dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os bens, os haveres, lá no versículo 12. O pai poderia muito bem falar com ele: você não tem direito nenhum, você só terá quando eu morrer. Mas o pai assim o fez, por misericórdia, entregou os seus bens. E diz a palavra que esse jovem pegou os seus bens logo em seguida e foi embora para uma terra distante. E lá ele gastou todo o seu dinheiro, com todo tipo de farra, com todo tipo de prazer. Ele gastou dinheiro possivelmente com mulheres, bebidas e outras coisas mais, até que ele chega num momento que ele está completamente destruído financeiramente. Ele não tem o que comer. E o que diz aqui? Versículo 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Aí tem alguns detalhes importantes. Possivelmente esse jovem foi para longe da terra de Israel, porque um judeu não criava porco. Os porcos eram animais impuros para Israel. Então, alguém do povo de Israel, um israelita, jamais criaria porcos. Então, possivelmente ele foi para longe. E lá, esse amigo dele, ou seja, esse cidadão daquela terra, uma terra distante, contratou ele, mas mandou ele para o campo para criar porcos. Para um judeu, para um israelita, criar porcos era a pior condição que você possa imaginar. Por quê? Porque para um israelita, o porco é um animal impuro.
E não só ele agora tinha que conviver com os porcos, mas ele diz aqui que ele comia as alfarrobas que os porcos comiam. Alfarrobas são vegetais, são plantas. Essas plantas eram lançadas para os porcos, ele pegava uma parte e comia. Ele comia comida de porco. Mas um dia, diz assim, estão caindo em si, versículo 17, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Vamos dar uma paradinha aqui para entendermos o que estava acontecendo, né? A primeira coisa, o que levou esse jovem a pedir a sua parte e sumir, e desaparecer? Uma obstinação muito grande. Ele não queria estar debaixo da cobertura do seu pai. Ele não queria estar debaixo da liderança do seu pai. Ele não queria estar esperando o momento para ele assumir a sua riqueza, para ele assumir a sua posição de comando. Ele não soube esperar. Certamente um dia chegaria em que o pai, ao morrer, ou até antes, o pai poderia fazê-lo, daria a ele autoridade para cuidar dos seus bens, daria a ele autoridade para ser aquele que ia supervisionar. Claro, o seu irmão também teria a sua parte. E aqui ele não soube esperar. Ele simplesmente foi embora. E a primeira coisa que nós temos que entender aí é que ele fugiu da autoridade. E você fica imaginando, mas que absurdo. Mas hoje é muito comum nós vemos isso. Pessoas que não sabem estar debaixo de autoridade, pessoas que não sabem estar debaixo de uma cobertura, de uma paternidade, querem ser autossuficientes, querem tomar decisões sem ter uma supervisão, sem ter alguém que dê limites. Todos nós precisamos de ter uma supervisão, todos nós precisamos de ter alguém que nos oriente, todos nós precisamos de alguém que tenha mais sabedoria, mais experiência do que nós, porque quando chegarmos no momento de exercermos a nossa autoridade, nós estaremos preparados a partir do momento em que ficamos debaixo de uma supervisão. Esse jovem não quis, ele com obstinação, ele foi embora, ele se separou, ele foi egoísta. Certamente o pai esperava dele que ele pudesse ajudar nos seus negócios, mas ele foi egoísta. Ele diz assim, me dá a parte que me cabe. Ele não se preocupou com a família, não se preocupou com ninguém, ele pegou as coisas e foi embora. E todas as vezes que nós nos afastamos de uma cobertura espiritual, que nós desonramos a autoridade que está sobre nós e tomamos decisões que não são aquelas que o Senhor quer, nós vamos sofrer consequências. E aqui ele sofreu consequências físicas, espirituais, consequências financeiras, uma destruição total, ao ponto dele ter que comer, como eu falei, comida de porcos. Isso é muito forte para nós, o nosso ministério. Tantas vezes nós estamos debaixo de uma cobertura do nosso pastor, do nosso líder, e Deus começa a nos falar coisas, olha, eu quero levar você a lugares maiores, eu quero levar você a lugares abençoados, e você não sabe esperar o momento e toma decisões, e essas decisões vão trazer destruição. Assim foi como aconteceu com Moisés. Moisés não soube esperar o momento, matou aquele egípcio, e ele foi embora. E aí teve que passar 40 anos no deserto para aprender, e ele aprendeu. Tanto é que quando ele voltou para o Egito, ele foi lá pedir a bênção do seu sogro. Nós precisamos entender que estamos debaixo de uma autoridade, e a autoridade nos dá segurança. A autoridade que está sobre nós nos dá proteção, nos dá direção. O primeiro erro desse jovem foi o mesmo erro que aconteceu com Adão e Eva. Que Adão e Eva, o que fizeram? Eles não ouviram a direção de Deus, eles falaram, eu vou tomar decisões sem ouvir Deus, sem ouvir aquele que está me protegendo. Tomar as suas decisões, erraram. Esse jovem fez isso. Mas por que o pai não impediu? Porque o pai aqui está representando exatamente Deus, que nos dá o livre-arbítrio. Ele nos permite tomar as decisões. E esse jovem, a partir do momento que ele se afastou, ele começa a estar sujeito aos ataques do inimigo. Não teve proteção. E aí chegou o momento de destruição. Essa história acontece com muitos, e lamentavelmente muitos terminam nesse momento. Ou seja, encerram a história aqui. Começam a ter dificuldades, lutas, e passam ao longo da vida tendo lutas, perdem ministério, perdem família, perdem dinheiro, perdem felicidade. Mas aqui o Senhor mostra exatamente um coração arrependido. Quando o jovem diz a palavra, ele olha e diz assim, quantos trabalhadores do meu pai têm pão
com fartura. Ele se arrepende do que ele fez, a partir dos fatos. Mas só o arrependimento não é suficiente. Ele poderia simplesmente se arrepender e ficar quieto, sofrendo. Muitas pessoas até se arrependem. Muitas pessoas falam até foi mal. Já ouvi pessoas falar, tomei uma atitude errada, não devia ter feito assim. Eu não sei se é arrependimento, eu não sei se é simplesmente um sentimento de ter feito algo errado, mas esse jovem, além disso, ele tomou uma decisão. E ele diz assim no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então não só ele se arrependeu, mas ele decidiu tomar uma atitude. Ele mudou. Esse é o ponto mais importante desse rapaz. Ele errou, mas ele decidiu se levantar e decidiu voltar para o seu pai. Esse é um fator muito importante. O perfil desse jovem mostra algumas coisas. Em primeiro lugar, o erro, o pecado, ele cometeu esse erro. Segundo, as consequências deste erro, tudo que ele sofreu. Depois, em seguida, vem o arrependimento. E não só o arrependimento, uma decisão de mudança. Ele resolve voltar e procurar o seu pai. Queridos, eu conheço pessoas que até se arrependem, mas não tomam o caminho de volta. É necessário tomar o caminho de volta, voltar ao ponto onde você errou, voltar ao ponto onde as coisas começaram a dar errado. No início parece até que estavam dando certo, mas dali em diante as coisas começam a dar errado. É necessário voltar, é necessário arrependimento, é necessário o pedido de perdão. E quando ele chega diante do pai, ele fala assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, ele identifica que ele pecou contra Deus e pecou contra o pai. E nesse momento o que acontece é que ele se submete, ele se humilha. É uma atitude de humilhação, ele reconhece o seu erro, ele faz o caminho de volta. E ele diz lá no versículo 19: já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Se você observar o nosso relacionamento com Deus, é assim. Nós éramos próximos do Senhor e nós nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos, nós nos tornamos simplesmente criaturas, não herdeiros, criaturas. Mas quando nós nos achegamos à presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos recebe como filhos. Ou seja, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, transformados em filhos. E a mesma coisa aqui, ele diz: eu não tenho direito de ser chamado de filho, me recebe como um dos trabalhadores. Versículo 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ou seja, quando ele chegou perto do pai, o pai viu, o pai foi em direção a ele. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós nos arrependemos e voltamos em direção ao Pai, só de levantar a nossa voz e dizer: Pai, me perdoa, Pai, eu quero mudar, Pai, toma a minha vida, o Senhor já toma a medida, o Senhor já toma a iniciativa e se aproxima de nós. E quando Ele se aproxima, Ele nos perdoa. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, pediu perdão. E o versículo 2 diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai o perdoou. E aqui o pai não só o perdoou, como o pai tomou algumas atitudes para determinar o perdão e a bênção sobre a vida do filho. Ele deu 3 coisas para os filhos: a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. 3 elementos que falam muito sobre esse perdão. A melhor roupa, ou seja, ele traz uma cobertura sobre o seu filho. Eu não sei se o filho chegou lá nu ou todo maltrapilho, mas ele pega a melhor roupa e dá ao seu filho. A roupa representa a cobertura. A roupa representa o fato de que ele se torna filho outra vez. Ele agora está debaixo da liderança, da paternidade do seu pai. Seu pai lhe dá uma roupa e ele veste. Nós, quando aceitamos Jesus, a palavra diz que nós somos revestidos de Cristo. A roupa designava a quem era aquela pessoa.
o nível social, designava de que família era. Dependendo das roupas, ou melhor, das cores das roupas, aquela pessoa ao longe já era avistada com a sua autoridade, como uma farda. E o pai coloca a melhor roupa sobre o seu filho, ou seja, ele lança de novo a sua paternidade e a sua cobertura sobre o seu filho. Diz mais, põe-lhe um anel no dedo. O anel representava a autoridade. O anel representava a aliança. A aliança que tinha sido partida por iniciativa do filho, agora o seu pai toma a iniciativa para restaurar a aliança com ele. O anel vai representar a autoridade. Antigamente, os reis, selavam um decreto com o anel de selar. O anel fala de autoridade, o anel fala de aliança, o anel fala de algo precioso. Até hoje, quando um jovem pede a sua namorada em casamento, ele traz um anel para colocar sobre ela. Não é? Nós temos anéis que representam profissões, o advogado, o médico, enfim, ele tem um anel que representa aquela profissão, faz parte daquele grupo de pessoas. E nós temos anéis proféticos, Ou seja, pessoas que usam o seu anel para declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quando o pai coloca o anel sobre o seu filho, está fazendo duas coisas, está renovando a aliança e colocando sobre ele autoridade. Terceira coisa, diz, coloca uma sandália sobre os seus pés. A sandália representava exatamente que ele está dando uma nova direção, um novo caminho. Uma sandália protege os pés. A sandália vai direcionar, vai mostrar o caminho a seguir. A Bíblia fala que calçados os pés do Evangelho, da preparação do Evangelho, ou seja, a sandália mostra aquilo que somos. A sandália nos direciona, a sandália protege das pedras, das dificuldades do caminho. Quando ele entrega uma sandália, ele está dizendo para o seu filho, você agora está protegido. Eu te cubro com a minha capa, com a minha roupa, eu te dou autoridade e eu coloco as sandálias para ser a base dos pés, ou seja, para te fortalecer, para te suportar. Não era simplesmente vesti-lo, não era simplesmente calçá-lo, mas é dar a ele cobertura, autoridade e a base e o suporte para ele. E o que ele faz? Ele diz no versículo 23, o pai, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar, começaram a fazer festa. E aquela festa estava acontecendo. Quando diz o novilho cevado era um novilho especial que era separado só para alguns momentos, talvez para sacrifício, para grandes festas, para momentos muito especiais. E no meio daquela festa, olha o que acontece, versículo 25. O filho mais velho que estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Ele informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. O filho que não estava na casa, o filho estava longe, o filho estava no campo, o filho estava fazendo alguma coisa, não acompanhou aquela restauração. E ao invés dele se agradar, porque olha só o que o servo diz, veio teu irmão. Mas lá no versículo 30, esse filho mais velho fala com o pai assim, vindo porém este teu filho. São dois textos interessantes. O servo diz para ele, veio o teu irmão. Mas quando ele vai cobrar do pai, ele fala, veio este teu filho. Ele não considerou aquele que chegou como irmão. Ao contrário, ele rejeitou. É teu filho, é responsabilidade tua. Eu fico imaginando que passou pela cabeça dele o prejuízo. O pai deu a parte dele, o prejuízo que nós tivemos. Muitas vezes, querido, nós olhamos para os fatos, para os prejuízos, para as coisas ruins que aconteceram e esquecemos de olhar a vida que tem por trás. Esquecemos de, com misericórdia, olhar sobre aquele pecador que está arrependido. Não é incomum. É muito comum as pessoas dizerem, eu não vou perdoar. Presta atenção, o pai perdoou, mas o filho e o irmão não perdoam. Isso acontece muito conosco, querido. O Senhor já perdoou pessoas. Mas nós nos sentimos no direito de não perdoar.
Mas nós nos sentimos no direito de não perdoar. Nos sentimos no direito de dizer eu não perdoo. E ainda culpa o pai, ainda cobra o pai. Diz aqui no versículo 21, ele se indignou e não queria entrar. E respondeu para o pai, há quantos anos eu te sirvo? Jamais eu transgredi algo. Nunca me deste um cabritinho sequer para me alegrar. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele não estava preocupado com o que tinha acontecido com o irmão, alegrando-se com o arrependimento, com o retorno do irmão. Ao contrário, ele não entendeu a graça do Pai. Uma graça que não é compreendida, ela certamente vai trazer ciúme. Uma graça não compreendida vai trazer mágoa. Uma graça não compreendida vai trazer peso. Nós, às vezes, não compreendemos a graça do Pai. O Pai foi gracioso com aquele filho. A graça do seu Pai se derramou sobre o seu irmão, mas ao contrário dele entrar no mesmo mover do Pai, ao contrário. Ele se levanta, se rebelando, não com o irmão. Ele não brigou com o irmão. Ele brigou com o Pai. Quando nós não perdoamos um irmão, nós não estamos brigando com ele, nós estamos brigando com o Pai que o perdoou. E é sério. E é sério. E diz aqui, né? Olha o versículo 31. O pai respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. O pai chama a atenção do irmão mais velho, ele é teu irmão. Você tem que perdoá-lo. Na verdade, o pai teve que lembrar a ele que ele tinha direito dos bens. Ele não tomou posse daquilo que ele tinha. Ele poderia dizer que bom, o novilho cevado era nosso e nós agora estamos querendo nos alegrar com a chegada do irmão. Ele não tinha intimidade com o pai. Diz lá que ele estava no campo, estava longe. E como não tinha intimidade com o pai, ele não sabia o sentimento do pai. Ele não conhecia o coração do pai. E eu te faço uma pergunta, será que nós conhecemos o coração do Pai? Será que nós entendemos quando Deus é misericordioso e perdoa aquele que se arrepende? Será que nós entendemos quando vemos que há uma festa no céu ao receber pessoas que estavam longe do Senhor? Nós precisamos entender o coração do Pai. A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus, porque Abraão estava caminhando com Deus. Davi foi um homem no Velho Testamento que ele entendeu o coração do Pai. Ele entendeu que a adoração tocava o coração do Pai. Talvez esse seja o maior desafio nosso hoje, entender o coração do Pai. Talvez nós estejamos fazendo tudo certo, aqui diz ele, que eu não fiz nada de errado, eu nunca te atrapalhei, não roubei os seus bens, eu fiz tudo que foi pedido, eu não transgredi nenhuma lei, eu fiz tudo certinho. Mas o que o Senhor olha para nós não é as coisas que fazemos, mas é a motivação das coisas que fazemos. Samuel um dia disse para Saul, não é sacrifício que importa, o que importa é a obediência. Esse filho fazia sacrifício, fazia tudo certinho, mas ele não tinha o coração do pai, ele não tinha a misericórdia e a graça do seu pai. Presta atenção, sem misericórdia nós nunca vamos conseguir chegar à presença do pai. O filho mais novo fez tudo errado, estava nas festas, na presença do pai. O filho mais velho que fez tudo certo, não entendeu o coração do pai. Não estava em comunhão com o Pai. Ele era egoísta. Querido, eu vejo muitos líderes, às vezes nós somos muito egoístas. Não temos visão de reino, não temos visão de misericórdia. Eu quero melhor para a minha igreja, eu quero que o meu ministério cresça, eu quero. E o Senhor quer exatamente que nós sejamos servos. Quantas pessoas têm perdido a bênção por não servir? Qual a sua posição? Talvez você seja igual o filho mais novo, que prodigamente gastou tudo que o pai tinha. Deus te deu bênção, te deu direção, e você tem largado isso. Ministério, chamados. Conheço pessoas com unção tremenda de subir um púlpito, trazer palavras diretas aos corações, mas que tomam isso para si.
tomam isso para si e, na verdade, estão destruindo. E aqui desses três personagens, o filho mais novo, aquele que pecou, destruiu todas as coisas, mas que se arrependeu e traçou e caminhou o caminho de volta. O pai, que deixou o filho fazer tomar a decisão correta, o livre-arbítrio, mas quando viu o filho voltando, deu a ele novamente cobertura, autoridade e proteção. E o filho mais velho que tinha que se alegrar com a volta do irmão, a família está restaurada, que bênção! Não, mas ele estava pensando em si. Ele assumiu uma posição que ele não tinha, que era a posição de julgamento. Julgou o seu irmão e acusou o seu pai. Cuidado, quando nós não perdoamos o nosso próximo, não perdoamos aqueles que estão conosco, nós não estamos brigando com ele, nós estamos brigando com Deus. Julgando a Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para nós. Seja como o filho pródigo, volte, faça o caminho de retorno, volte ao momento que você tomou decisões erradas. Mas você talvez possa até justificar. O meu pai, o meu pastor, alguém que estava na minha liderança, tomou decisões erradas comigo. Não estou preocupado com isso, não. O que o Senhor quer é que nós voltemos, peçamos perdão, vamos corrigir as coisas para que essas tristezas, angústia, maldição, pobreza não venha sobre nós. Quando eu digo pobreza, eu não estou dizendo pobreza financeira, eu estou dizendo coisas que não acontecem nas nossas vidas, esterilidade física, esterilidade espiritual, esterilidade material, uma insatisfação, uma angústia. Volte o caminho, volte aonde você estava, volte lá, peça perdão, se reconcilie e saia bem, se você assim quiser. Também você precisa ser como o pai, perdoar aqueles que aprontaram com você. São muitos, eu sei disso. Mas quando você perdoa, você está tomando o papel de Deus, ou seja, o papel de perdoar. E não seja como o filho mais velho, que não teve uma visão de reino, não teve uma visão de família, não teve uma visão misericordiosa, mas teve uma visão de cobrança. Que Deus te abençoe, querido. Lembre-se que Jesus está trazendo essa parábola exatamente diante dos fariseus e dos escribas, que questionavam e criticavam Jesus por estar comendo e caminhando com pecadores e com publicanos. Mas assim é o Senhor. Ele está sempre à procura daqueles que estão em pecado e se arrependem. Deus te abençoe, querido. Nos vemos semana que vem. Paz.